tarde, mais uma quarta-feira, mais um dia de live no nosso projeto da Comissão OAB Vai à Escola, da nossa querida 24ª subseção em Nilópolis. Hoje ainda estamos no mês de abril e continuamos com a temática da desconstrução do preconceito. Para quem não me conhece, eu sou Angélica Lira, advogada. Estou atualmente como presidente da Comissão OAB Vai à Escola de Nilópolis. E estou à frente desse trabalho aqui, realizando esse projeto para todos vocês. Nosso intuito é levar informações, educação, cidadania, humanização do trato social para toda a sociedade. Aproveitamos esse ensejo do período da pandemia para expandir os nossos projetos para mais pessoas. Antes nós estávamos limitados às salas de aula através das nossas palestras presenciais. Hoje nós podemos alcançar a todos vocês. E agradecemos profundamente a todos que sempre comparecem aqui conosco. Já damos a nossa boa-vinda aqui às pessoas que já chegaram, estão conosco. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Gabi, que já chegou do coletivo Guarda-Chuva. E Ribeiro Norinha, desculpa não estar com seu nome, então a gente fala da forma como está aqui no Instagram. Gabi, vou te chamar, tá? Para a gente dar início aqui. Projeto. Deixa eu achar a Gabi aqui também no meu. Recebeu, Gabi? Olá! Tudo bem? Me escuta Tudo bem? bem, Gabriela? Tudo certo. Vocês estão conseguindo me ver bem, gente? Tá cortado? Tá ótimo aqui. Então tá jóia. Eu sempre percebo que para mim aparece de uma forma diferente do que aparece na live para vocês. Então eu não consigo me basear muito bem. Você tá me ouvindo, Gabriela? Sim, tô ouvindo super bem. Então tá legal. Então vamos iniciar o nosso projeto de hoje. Vou fazer a apresentação aqui, porque hoje nós convidamos uma página aqui do Instagram, não uma pessoa propriamente dita, é um coletivo, né? E o coletivo é muito bom, porque são um grupo de pessoas que se unem para tratar daquela temática, né? Para ter aquela a atividade, né, de extrema, de você lidar com aquelas situações, debater, discutir e ver uma forma de poder levar essas soluções que são encontradas ali de uma forma para a sociedade, né? Então esse coletivo, que é o coletivo Guarda-Chuva, ele é formado por alunos e ex-alunos do Centro Universitário São Camilo e tem como objetivo discutir as especificidades da população LGBTQIA+, na área de saúde e tentar reduzir as desigualdades no sistema de saúde e também no meio acadêmico, né? Porque vocês são um coletivo acadêmico mesmo, né? Então, e a nossa convidada que está representando o coletivo é Gabriela Torres, diretora de eventos do coletivo, biomédica cientista, de distinção de gênero, sexualidade e não, isso aqui é o nosso tema. Olha eu já lendo o nosso roteiro, que está na mesma... Tá tudo na mesa, devia ter pulado. É que ficou tudo no mesmo quadradinho. Desculpa, gente. Vamos lá, ó. Xabato ninguém escutou, tá? Vamos lá, Gabi, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes também por vocês terem aceito a estarem aqui conosco para trazer essa temática da desconstrução do preconceito e com uma polêmica tão grande que é a diversidade sexual, né? E a página de vocês é maravilhosa, eu gostei demais dos posts que vocês promovem, né? Então esse foi o intuito da gente de trazer para todas essas pessoas um pouquinho do que vocês apresentam e da forma como vocês trabalham nesse coletivo. Então, Gabi, fica à vontade, faz as suas primeiras considerações para a gente poder entrar no tema. Boa tarde mais uma vez. Bom, então, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre bom discutir sobre o tema, debater também e até tentar humanizar mais um pouco, porque eu acho que as pessoas ainda não entenderam que é para ser um tema normal, que é algo normal da nossa vida, né? Como qualquer outra coisa.
Mas muito obrigada por estarem aqui. Como você mesmo disse, o coletivo é formado por muitas pessoas do Centro Universitário São Camilo, então todos somos estudantes. Eu, na verdade, já estou formada, mas tem muitos outros estudantes lá. É sempre importante a gente discutir isso, afinal a gente está formando médicos, psicólogos, nutricionistas, e eles vão atender pessoas, né, da população LGBT. Eles têm que saber como lidar com essas pessoas, eles têm que saber como tratar bem essas pessoas. É isso, se E eu você quiser começar. imagino essa sensibilidade que esse grupo de vocês deve ter, porque, como a gente disse aqui, né, é uma situação polêmica ainda, infelizmente, nos dias atuais. Por mais que a gente, mesmo, né, que as pessoas falam, nós estamos no século XXI, determinados tipos de violência, de lidar, né, com o trato social já não deveriam mais existir, mas infelizmente ainda acontece e a gente ainda precisa estar debatendo sobre esse tema, né? Mas a gente espera que um dia a gente não precise mais debater sobre isso, porque vai ser natural na sociedade a gente ter o convívio, saber lidar com as pessoas LGBTQI+, porque elas são pessoas como nós, não deixam de ser pessoas porque têm uma outra orientação sexual, uma outra orientação de si própria enquanto gênero. Então, para aproveitar esse gancho, Gabriela, vamos lá? Traz para a gente aqui a distinção dessa questão de gênero, que muitas pessoas ainda se confundem, né? Que tem aquela situação, né? Gênero é o que a gente é fisicamente, né, o que a gente mostra. Então, vamos tentar desmistificar um pouquinho isso. Explica para nós aqui, por favor. Então, é sempre importante a gente diferenciar gênero de orientação sexual, né? Então, gênero é exatamente isso que você falou, é como eu me identifico, é quem eu sou. Agora, a orientação sexual é de quem eu gosto, o que eu gosto, né? E eu acho importante também deixar claro aqui que gênero não é mais uma questão só de sexo biológico, que na verdade é um termo que está caindo no desuso, né? Gênero vai muito além disso, assim. O sexo biológico, ele é baseado, né, nos cromossomos com os quais a gente nasce, na nossa genitália, essas características mais físicas, né? O gênero, ele já é baseado no nosso comportamento. Então, é como se a sociedade tivesse atribuído certos pensamentos, certos comportamentos, características para homens e para mulheres, e isso é denominado gênero, então. E é por isso que hoje em dia é mais correto a gente usar cisgênero para pessoas que se identificam com o gênero de nascimento e transgêneros para pessoas que se identificam com o gênero oposto ao do nascimento, ou também tem outros termos, como gênero fluido, para pessoas que se identificam com os dois, e não binários, para pessoas que não se identificam com nenhum. Então, essas são as distinções. A gente trouxe essa distinção também na live que a gente fez sobre desigualdade de gênero com o blog Generalizando, que é um blog também que traz essa discussão, está aqui participando conosco, justamente mostrando isso, né? Mais uma questão assim da forma como você foi orientado. Você foi orientado e educado para ser uma mulher. Então você tem que ter determinados hábitos daquela situação. Então você se enquadra no gênero feminino. Não é mais a questão exclusivamente biológica, porque você pode ser biologicamente de uma ou de outra gênero e não se identificar com ele, né? Enquanto comportamento. E como é que funciona isso nessa questão, trazendo junto essa questão da sexualidade? Porque se eu não me encaixo enquanto gênero do que eu pertenço, do que eu tenho fisicamente, né? Não é nem que eu pertenço, mas o que eu estou vendo, né, através da minha a presença física, como é que funciona, então, essa questão da sexualidade para a gente também distinguir essa parte das nomenclaturas inicialmente, para depois a gente chegar e tratar sobre os temas relacionados ao preconceito? A própria sigla LGBTQIA+, pode ajudar a gente com isso. Então, o L a gente sabe que são lésbicas, então mulheres que gostam de mulheres, gays, homens que gostam de homens, bissexuais gostam de ambos os gêneros,
Transsexuais. Então, o trans, na verdade, ele aborda tanto transexuais quanto transgêneros e travestis também, que são coisas diferentes. Então, os transgêneros, como eu já tinha explicado, são pessoas que se identificam ao gênero oposto, enquanto que os transexuais aí não só se identificam com o gênero oposto, também podem ser os não, no caso, não binários, ou também os que são gênero fluido. Já os travestis, eles são geralmente de sexo masculino, mas cujo fenótipo, assim, eles gostam de se identificar como feminino. Então, eles utilizam roupas femininas, mas são do sexo masculino. Então, é bom já separar isso. E aí, as próximas letras são a parte que as pessoas mais ficam confusas, né? Então, o que é de queer? O queer nada mais é do que algo que não se encaixe nos gêneros. Então, o queer, ele não tem muito uma identificação. Ele é algo que não se encaixa em nenhum dos dois gêneros, ele não se identifica com nenhum dos dois gêneros, então ele é queer. E já no caso do I, o I é o famoso intersexo. Então, é uma pessoa que nasceu com características biológicas de ambos os sexos, ou às vezes nenhum, e que hoje em dia, eu acho que no Brasil, porém, ainda é diferente. Eu acho que as pessoas, os pais ainda costumam escolher o sexo da criança. Mas tem muitos lugares em que você pode não identificar o gênero, o que seria o mais correto, porque o intersexo, ele pode ser de ambos os gêneros, né? E o A, que é de assexuais. Então, assexuais são pessoas que não sentem atração física por outras pessoas. Muito simples. Eu vi um post histórico, uma reportagem, na verdade, né, sobre história, mostrando duas crianças com características próximas, né? Ambas estavam de chapeuzinho, de vestidinho, de babadinho, perguntando se você conseguia identificar se era menino ou menina. E naquela época, né, nessa localidade, que eu não lembro qual era na Europa, se vestiam todas as crianças daquela forma. Né? Era com vestido, com roupinha da mesma coisa, justamente porque tinha essa caracterização de que a criança nascia, né, de uma forma neutra, né? E depois que ela crescia, que ela se faria a sua identificação. Traz só para a gente fazer aqui a identificação, que hoje está muito comum as pessoas se considerarem homem trans, mulher trans. O que é essa identificação? Porque a gente vê artistas trocando, né, trocando sexo, virando para o outro gênero, aí a gente fica naquela confusão quando quem ainda não está familiarizado com isso, né? E a ideia aqui é justamente trazer o quê? As informações exatas, sabe, Gabi? Porque se a gente não traz as informações corretas, as pessoas entendem de uma forma equivocada e os preconceitos nascem justamente dessa ignorância do conhecimento. Né? Então, a gente não consegue construir um conceito novo se a gente não tiver as informações, né, adequadas, e a gente precisa realmente saber como chamar, como identificar, para que a pessoa se sinta confortável quando a gente falar com ela, né? Sim, sim. Eu acho que é importante aqui ressaltar, então, primeiro a diferença de cis e trans, né? Então, como eu tinha dito, cisgênero, você se identifica com o gênero que foi lhe atribuído ao nascimento, então, trans, você se identifica com o gênero oposto, ou também tem gêneros fluidos. Além disso, eu gosto sempre de pensar que se eu sou uma mulher cis, né, e existem homens cis, então, o oposto vai ser, então, uma mulher trans, ele nasceu de gênero masculino e agora é do gênero feminino. Então, enquanto um homem trans nasceu do gênero feminino e agora é de gênero masculino. Isso é uma das coisas que as pessoas mais confundem. Né? É o contrário. Sim, e é sempre importante nessas horas perguntar o nome social dessas pessoas. Porque muitas vezes, assim, eu diria que é até um pouco... dá até um certo constrangimento, né? Porque, por exemplo, homens trans são homens que ainda precisam ir ao ginecologista, por exemplo. Se você está numa clínica de ginecologia e você fala Lucas, e levanta uma menina... Não, desculpa, o contrário, né? E você fala
você não fala Lucas, né? Você fala, tipo, Flávia, e levanta um homem. Isso gera certo constrangimento, né? Assim, e eu acho muito complicado isso. Então, não custa nada pedir o nome social da pessoa. O nome social nada mais é do que o nome que ela atribuiu a si mesma, e ele é um nome que o governo aceita. Só para vocês terem uma ideia, você já pode colocar isso no seu RG. Então, por que outros estabelecimentos não aceitam? Porque outros lugares não possuem nome social. Eu vejo muitas vezes tem que preencher um monte de dados, essas coisas que você vai fazer exames, tudo mais. Eu raramente vejo nome social. E isso é muito ruim, porque você quer chamar aquela pessoa por como ela quer ser chamada, né? Assim, você não quer chamar por outro volta nome. sempre para essa questão da falta de conhecimento, sabe, Gabriela? Porque Exatamente. vou te dar um exemplo simples, né? Eu sou formada há 21 anos, né? A minha carteira do AB, ela sempre foi de plástico, mas há alguns anos atrás não existia carteira de identidade de plástico, né? Era só cartão de crédito. Então, todas as vezes que eu ia em algum lugar, que eu me apresentava, e a pessoa me pedia a identidade, eu entregava a carteirinha da OAB, as pessoas diziam que ela não tinha validade, que eles queriam o RG. Mesmo tendo dentro da minha OAB meus documentos ali dentro. Então, assim, mal comparando grosseiramente, era falta de quê? De conhecimento. As pessoas se habituaram ao longo desses 20 anos a ter várias identidades e várias pessoas de vários órgãos públicos utilizando carteira de plástico. Hoje em dia, ninguém mais diz para outra pessoa, sua carteira de plástico não tem validade, senhora, eu quero uma de papel. Né? Então, por que a gente não pode simplesmente hoje seguir a lei que já existe do nome social, né, e nos adaptarmos a eles? Né? A pessoa já tem, a gente olha para a pessoa, ela não confere com o nome, né? Se ela deixou o documento ali com a gente já faz a pergunta: olha, você tem algum nome social? Como é que você quer ser chamada? Como é que Né? você quer Para ser poder. chamada? Tem essa questão. E eu faço até o alerta de que eles escolham sim fazer a alteração do registro civil e que coloque na certidão de nascimento, porque pode, não é só no RG, pode na certidão de nascimento, e também façam depois a troca dos documentos para incluir o nome social. Porque aí já fica bem estampado ali, a pessoa não tem como dizer que não lembra de quem era o documento de quem, não é verdade? Sim. Eu acho muito complicado esse de nome social, porque se você for parar para pensar, quando são famosos, que era aquilo que você tinha até me falado, tudo bem, então se você chama Vitória de Vitube, Felipe de Fiuk, José de Projota, por que você não pode perguntar o nome social de uma pessoa? Para ela isso é muito mais importante do que para uma pessoa famosa, eu tenho certeza. Porque eu sei que o Projota ele não ligava quando o Thiago chamava ele de José, sabe? Então, são coisas assim que a gente tem que pensar, sabe? Se o meu nome é Gabriela, eu não quero ser chamada por outro nome, eu quero ser chamada por Gabriela. Então, por que não né, pensar da mesma forma para uma pessoa trans, né? Ela tem um nome que ela quer ser chamada. Que ela Então, quer ser pergunta para chamada, ela. né? Lembrando que o nome de nascimento, quem escolhe para nós são os nossos pais, né? Não fomos nós que Pois escolhemos. é. Ainda tem isso, né? Não desmerecendo os nossos pais, agradeço, né? Meu nome tem uma historiazinha, né? Que meu pai que escolheu, mas a gente todo mundo eu acho que passa pelaquela fasezinha de que acha estranho o nome, né? Não gosta, ainda mais numa situação dessa. Sim. Deve ser bastante desagradável, sim, ser chamado, eu Uhum. imagino. Né? Sim. E o que você já visualizou nesses debates de vocês, Gabriela, sobre essa questão? Vocês trabalham também com pessoas dentro dessa temática, com pessoas trans, com pessoas que sejam LGBT, ou vocês só trabalham dentro da academia, apesar de um ou outro, eu acredito que deva ser também, mas vocês tenham um público aberto para estar Sim. discutindo sobre isso? Sim, sim. A gente tem, na verdade, uma enorme assim, variedade de palestrantes, de pessoas que ajudam a gente no coletivo, de apoiadores e tudo mais. E muitas dessas pessoas são pessoas trans. Pessoas da comunidade LGBT, que mais no geral, assim, que a gente sempre tenta chamar para esse lado, por mais que muitas vezes a gente foca em coisas muito da área da saúde, porque o foco é a área da saúde, a gente sempre tenta
ver o outro lado. A gente já fez, por exemplo, coisas com a OAB de São Paulo, no caso, também, sobre discussões de gênero e sexualidade também, sobre discussões sobre mulheres lésbicas e saúde da mulher lésbica. A gente sempre tenta trabalhar com pessoas justamente da comunidade, né, para até dar mais voz, assim. Porque as pessoas, geralmente pessoas trans são muito marginalizadas e é raro encontrar pessoas trans que têm graduação, essas coisas que possam falar disso. Mas elas existem, gente, elas existem, sim, todas Com elas estão aqui, certeza. existem, é só procurar, elas são pessoas maravilhosas, o coletivo Vira e Mexe a gente posta sobre essas pessoas e tudo mais. É isso, assim, a gente sempre tenta focar nisso, sabe? Chamar o pessoal da comunidade. É claro que a gente gosta de discutir com todo mundo, o coletivo é aberto para todos. A gente adora fazer esse tipo de live, assim, eu acho que é muito importante discutir tudo isso. Então, E é isso. sobre essa questão da saúde, quais são os principais focos que vocês têm para essa comunidade? Então, a principal ideia do coletivo aqui é justamente criar profissionais da saúde que saibam atender a população LGBTQ+. Porque você não quer que um médico chegue para uma mulher trans, por exemplo, e pergunte para ela a última data da menstruação, não é mesmo? Ela vai rir da cara do médico e vai ser um total constrangimento. Não é algo profissional do médico fazer isso. Porque a gente tem assim, né? O médico ele foi treinado justamente para saber atender mulheres cis e homens cis. Na faculdade é muito raro você ter uma aula sobre isso, uma aula Sim. sobre a comunidade LGBTQ+. Então, a gente tenta trazer justamente isso, sabe? Falar um pouco sobre saúde de mulher lésbica, porque mulheres lésbicas também têm que ir no ginecologista, mulheres lésbicas também têm que fazer exames para ver se elas têm DSTs, elas também têm que se DSTs. cuidar. Com Não é mesmo? certeza. Porque mesmo que não tenha sexos Saúde com bucal, penetração inclusive, né? ainda, Porque os DSTs não são exatamente. somente nos órgãos genitais, né? A boca também é utilizada como Sim, prazeres, né? exatamente, exatamente. Então a gente tenta trazer um pouco disso tudo assim da área da saúde e com a comunidade LGBTQ+. Pensando principalmente nos alunos, assim, porque né, eu já fui aluna, tem muitos alunos no coletivo, e a gente quer ser profissionais melhores, nós queremos saber atender essas pessoas da melhor forma possível, né? Assim como a gente gostaria de ser atendido dessa melhor forma, né? Acho que é E isso é meio que muito isso. bom, né? Quanto mais a gente tiver a partir, né, a gente ter esse marco inicial da humanização das relações, eu acho que a gente só tem a dar certo no futuro, né? As coisas só tendem a melhorar. Eu, infelizmente, quando eu comentei a primeira vez sobre a primeira live que a gente fez aqui sobre desconstrução de preconceito, que era discussão de gênero, aí a gente volta para essa questão da falta de conhecimento, né? A gente está falando de gênero, exclusivo, gênero. Aí o comentário foi: os outros são os outros, né? Eu falei, tá, mas eu tô falando só de gênero, e mesmo que os outros fossem os outros, eu falei, a sua fala já está sendo preconceituosa e precisa ser desconstruída, né? Então você vê assim que as pessoas já têm aquela enraizado dentro de si, de não querem aceitar, né? É difícil ainda ter um conceito. Aí você imagina essas pessoas atendendo essa parte da nossa sociedade, que a gente tem que entender que eles são parte da sociedade. Né? E como é que Sim. fica esse trato social? Então eu vou escolher, não quero atender porque é trans. É discriminação. Você não pode escolher. Assim como eu gosto de usar o famoso pensamento do assim como um médico ele não pode destratar um ladrão ou um policial, ele não pode tratar diferente uma pessoa LGBTQ+. É uma pessoa. Todos eles são pessoas. A partir do momento que você é médico, por exemplo, que você vai realizar uma cirurgia, você não pode matar o cara só porque ele matou outra pessoa. Isso Sim, não cabe a você julgar. Não cabe a nenhum médico julgar as pessoas. E isso também se reflete para a comunidade LGBTQ+. Não cabe a você julgar. A pessoa dorme com quem ela quiser, ela namora quem ela quiser. Você está ali para exercer o seu papel como pessoa, para cuidar daquela pessoa. Então, sim, você tem que saber como funciona naquele caso, porque você não pode simplesmente virar para uma mulher lésbica, por exemplo, e falar: você não precisa usar nenhum tipo de prevenção.
porque você não vai engravidar. Porque não é só gravidez o problema, sabe? Eu acho que tudo gira um pouco em torno disso, assim. Ainda mais porque todo mundo, principalmente mulheres lésbicas, eu acho que todas têm uma história para contar de ginecologistas que deram errado. Nossa, eu imagino, né? O blog Generalizando está até trazendo aqui para gente, né? E os outros não são sujeitos de direito, né? Da mesma forma que você falou, que o médico não pode marginalizar o atendimento, o próprio advogado também não pode, né? Porque hoje em dia se fala muito da marginalização do advogado criminalista, né? De equiparar o advogado que defende o criminoso ou o suspeito, no caso, né, como um criminoso. Então, você vai considerar que aquela pessoa que faz parte da sociedade, ela não seja digna de receber atendimento jurídico, né? É uma coisa assim, bem escabrosa, né? A gente pensando por esse lado. E é uma reflexão realmente que a gente precisa fazer de todas as formas. Né? E, Gabriela, já que você tocou nessa questão do direito da verdade das mulheres lésbicas serem atendidas nos ginecologistas, né? A parte delas terem esse direito do atendimento adequado, né? A gente até chama algumas formas inadequadas de atendimento hoje em dia, como violência obstétrica até, né? O que você pode trazer para a gente dessas informações que você escolhe no coletivo, que são mais comuns, para a gente poder apresentar para a sociedade, até para a gente não ser, né, embasar essas condutas, né, e não dar margem para que essas coisas aconteçam? Sim. Então, a primeira coisa principalmente assim na hora do sexo oral, né, a saúde bucal. Existe, na verdade, uma proteção para sexo oral que ninguém fala sobre. Você sabe quando você vai no dentista fazer um canal e ele coloca aquele negócio azul enorme, super feio na sua boca? Aquilo é uma proteção para sexo oral. Mas é óbvio que ninguém vai usar isso durante sexo oral. Então, por que não adequar uma proteção para algo que realmente acontece? Né? Porque não são só mulheres com mulheres que recebem sexo oral, nada disso. Elas também recebem sexo oral de homens. Então, por que não adequar isso? Porque câncer de boca é algo muito real, gente. Câncer de boca é um dos cânceres que mais existem no mundo. Ele é um dos mais comuns. Não é só porque tem cura que a gente não vai querer tratar e prevenir, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente você saber que só porque você é lésbica, ou principalmente lésbica nesse caso, porque a partir do momento dos gays, todo mundo pensa em HIV. Ai, meu Deus, mas lésbicas podem sim transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Pode ser transmitida por muitas formas. Porque, querendo ou não, é transmitido por mucosas. E a vagina é uma mucosa, gente. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim. Se eu fosse uma ginecologista, eu iria tratar, assim, da mesma forma, assim. Você não vai usar camisinha, mas você vai usar outras formas de prevenção. Existem muitas outras formas. Existe camisinha de dedo, porque é muito comum, a gente tem bactérias na nossa microbiota da pele. Então, é muito comum uma infecção pela mão da pessoa, entende? É muito comum esse tipo de infecção. São coisas que não são faladas. São transformadas numa caixinha de tabu. Eu nunca ouvi falar, vou ser sincera. Eu não sabia. Camisinha de dedo, ela é engraçadinha, assim. Eu tinha um professor que usava para se proteger do giz, por acaso. Mas ela não foi feita para isso. É verdade, imagino. Eu lembro da época de escola que os professores que tinham alergia sofriam com giz para... Né, até alergia respiratória a gente também que tinha. Era bem desagradável. Hoje em dia, com a invenção do quadro branco, foi a melhor coisa que fizeram, né? E agora, então, com os slides, com o reto projetor, a gente não precisa mais nada disso, né? Mas isso é uma coisa interessante, Gabriela, porque as pessoas, hoje em dia, a gente vê muitos jovens se iniciando
muito precocemente na vida sexual. Eu falo isso porque em palestras que a gente faz em escola, muitas pessoas, quando a gente vai falar sobre violência sexual, que a gente fala sobre estupro de vulnerável, né, que fala sobre a idade, né, que até 14 anos, as meninas principalmente se consideram, né, como se aquilo ali fosse uma ofensa a ela. Então, muitas vezes a gente vê que a falta de conhecimento, né, traz com que elas se joguem mais cedo na sexualidade, né, e a falta de conhecimento, porque se não conversa sobre isso, nem em casa, nem em outros lugares, e muito menos na escola, por causa da questão de tabus, como você mesmo mencionou, né, e a gente vê que esses adolescentes estão cada vez mais jogados na sociedade precocemente, sem ter o seu respaldo nessa área, principalmente de saúde, para eles se precaverem, né? E o que a gente pode, então, aqui, já que a gente está falando sobre isso, e o nosso tema aqui também é, né, a desconstrução, para a gente falar sobre as escolas, o que a gente pode tratar como que a gente pode tratar nesses assuntos da escola para que não haja, né, muito pelo contrário, né, para que eles possam ter essa compreensão de que quanto mais cedo eles entrarem na vida sexual, eles têm que buscar informação, se não confia dentro de casa, tem que procurar um adulto, tomar cuidado com os abusos, que olha quanta coisa o adolescente precisa, né, prestar atenção. Eu acredito que agora, né, vem o tema polêmico, assim, eu acredito que é muito importante a gente ter aulas de educação sexual e também de educação de gênero, para uma criança já entender desde cedo que ela não vai encontrar somente homens cis e mulheres cis na vida dela, mas principalmente educação sexual para a gente justamente proteger aquela criança, porque ela vai se tornar um adolescente e a gente vê que cada vez mais os adolescentes no Brasil, eles são sexualmente ativos, eles precisam saber que existem doenças, que existe gravidez, eles precisam saber como se proteger, e eles precisam saber até que ponto aquilo é realmente o que eles querem ou é um abuso, né? As pessoas falam muito que isso é ensinar as crianças a fazerem sexo, né? Eu não acho que seja isso, você não está ensinando isso. Muito pelo contrário, você está falando para o seu filho de 5 anos que se um adulto tocar nele de uma forma que ele não vai gostar, ele tem que avisar. E isso está muito certo. Quantas crianças não foram abusadas e só descobriram depois de muito, muito tempo que sofreram abuso, né? Eu acho que é importante a gente discutir isso, sim, desde cedo, até para normalizar a situação. Eu, por exemplo, eu venho de uma casa onde isso não era discutido. E eu, aos 10 anos, percebi que tinha um primo que tinha um namorado. E aí eu falei pra minha mãe, o Mauro tem um namorado? E aí a minha mãe fez tipo, sim. Mas pra minha mãe era algo que ela achava que eu não devia saber até ter a idade correta. E não funciona assim, gente. Criança não é igual a nós. A gente vê malícia em várias coisas, a gente transforma as coisas em algo ruim. Crianças não são assim. Elas crescem para ser assim. Então, por isso que a gente tem que educar elas a ser o menos maliciosas possível, a serem neutras a esses assuntos. Para elas não se tornarem pessoas que vão chamar o amiguinho de viadinho, bicha, porque isso não são xingamentos, isso não são coisas que se falem. Então, eu acho muito importante a gente ensinar desde pequeno mesmo isso, desconstruir desde criança. É por isso a importância da escola, né? Só que, infelizmente, a sociedade vem com aquela famoso preconceito do kit gay nas escolas, né? Como se fossem criar da disciplina de como ensinar nossos filhos a serem homossexuais ou homoafetivos, não sei hoje se tem alguma diferença no termo, até me corrija se tiver, mas a gente tem que entender que não é para isso que se tem essa ideia, né, de se explicar na escola. Essa questão da diferença de gênero, né, da identidade de gênero. É para mostrar que a criança ela tem a liberdade de se identificar. Exatamente. Né? E tem também
a obrigação de aceitar que o outro se identificou daquela forma. Que você é cis, mas o outro é trans, então você respeite o seu colega. É isso que as pessoas não conseguem entender. Quando surgiu essa ideia da ideologia de gênero, né, as pessoas colocou essa questão da ideologia, né, como se fosse uma coisa perversa, do kit gay, aí surgiram até termos pejorativos, com palavrões, com outras coisas, né? E ficou uma coisa assim, muito difícil de se conversar com as pessoas, porque aí volta de novo esses conceitos arcaicos, né, ultrapassados, que as pessoas não querem se livrar de jeito nenhum deles, né, e não querem abrir mão do preconceito, achando que os nossos filhos vão se transformar da noite para o dia. E não é assim, né, Gabriela? A pessoa que eu não tenho, apesar de ter na família, mas eu não tenho noção, porque eu não conversei ainda com ninguém sobre essa situação de como se identifica. Eu só tenho um colega até hoje que falou comigo abertamente, né? E ele disse com todas as letras, eu já sabia desde criança. A gente não nasce com essa ideia, mas a gente vai se identificando ao longo do tempo. Isso é meu, era da minha identidade, não foi a minha formação. Né? Muito pelo contrário, ele tinha pais sérios, rígidos, né? Que não tocavam nesse assunto, ele só foi se abrir, que era, assim, foi aos poucos para os amigos, para umas outras pessoas, para os pais foi muito depois, porque eles não saberiam lidar com aquela situação. Né? E como você vê essa parte, Gabriela, essa dificuldade do trato na família? Vocês têm alguma coisa dentro do coletivo que trabalhe com isso, que traga isso também? Sim, a gente geralmente costuma acolher as pessoas. No coletivo, ninguém precisa sair do armário para participar do coletivo. Você pode participar estando ainda dentro do armário, não se identificando com nada, sendo hétero. Sim, a gente aceita pessoas hétero. É sempre importante falar isso, porque tem pessoas que não que ficam, mas eu sou hétero, eu posso entrar? Sim, você pode participar. A gente vai julgar. Discriminação não, ao contrário. Então. Mas a gente sempre costuma acolher aquela pessoa e tentar conversar com ela e falar para ela, cada um tem a sua vivência, né? Cada um tem as suas histórias. Tem muitas histórias tristes, mas tem muitas histórias que no fim os pais acabam aceitando, sim. Eu acho que primeiro, acima de tudo, tem que partir de você. Você tem que falar isso com a sua mãe, com o seu pai. Não é bom saber por outros, assim. Eu tive muitas questões na minha escola mesmo, no ensino médio, de uma amiga minha que a coordenadora falou para a mãe dela que ela estava num relacionamento com a menina e não acabou bem. E eu não acho isso correto, eu não acho correto que a coordenadora fez isso. Eu acho que era algo que era dela, sabe? Ela tinha que ter discutido com os pais dela. Eu acho que é toda uma questão disso. Só que é claro que isso fica muito difícil para uma criança que não foi criada de uma forma como a gente pensa em criar as novas crianças, né? Falando para elas que tá tudo bem, se elas gostarem do mesmo sexo. Porque é claro que a partir do momento que você tem um menino que foi criado para ser pelo pai macho alfa, né? Como eles gostam de falar, é óbvio que esse menino vai morrer de medo de sair do armário. É óbvio que ele vai ficar com medo de apanhar do pai dele, provavelmente. Né? Porque tem muitos pais que acham que bater tira o espírito tem cura, né? homossexual. Como diziam algumas pessoas, né? Dizem até hoje, como se fosse uma doença. Pois né? E como é que vocês, quanto médicos, entendem isso quando alguém diz para vocês que é uma doença? Como lidar com essa situação, que deve ser desagradável isso para vocês? Sim, é complicado. Eu acho que é sempre importante falar da forma mais simples possível. Não é uma doença. Já foi caracterizado como doença antigamente por pessoas que não sabiam o que eles estavam falando, claramente. Mas, assim, pesquisas, assim, doença não é isso. Doença é algo ruim. Doença é uma coisa ruim. Doença é um termo utilizado para coisas ruins, para enfermidades, coisas que matam, coisas que causam mal à pessoa. Então, se a pessoa está sendo ela mesma, isso não vai causar mal a ela. Entende? Se ela está se identificando, se ela está mostrando quem ela é de verdade, isso não é uma doença. Isso é quem ela é e a gente tem que respeitar. Eu acho que é exatamente sobre isso, sabe? Essa é a individualidade dela. Se ela, por exemplo,
pintar o cabelo. Eu gosto de pintar o cabelo. Agora meu cabelo tá natural, mas eu gosto de pintar o cabelo. Isso é uma coisa minha, individual meu. Então você está loira, você gosta de pintar o seu cabelo de loira. Isso não é uma doença. Então, por que a sua sexualidade deveria ser uma doença? Não faz Porque sentido já isso. foi, né? A gente vê Sim. ao longo dos anos tantas dessas situações sendo desconstruídas, como você mesmo falou agora, né? Já foi, há algum tempo atrás, entendido como doença realmente, como outras coisas, né? Várias outras coisas foram reconhecidas como doenças e não eram. E como outros conceitos era permitido, né? A gente sempre falou isso na live passada também, na diversidade religiosa, né? Era permitido escravizar índios, era permitido escravizar negros, era permitido o tráfico de pessoas. Hoje em dia isso é um crime né, contra a humanidade, né, um crime de repercussão internacional quando você fala sobre tráfico humano. Né? Então, a gente não pode mais aceitar e conceber isso. Então, por que se a gente desconstruiu determinados conceitos que naquela época eram adequados Normais, né? porque se Considerados permitia, normais. né? Como a própria Marusa comentou aqui do blog Generalizando, né? Se existe alguma ideologia é o da heteronormatividade, né? Porque se considera que o normal é ser hétero, cis, né? Mas No caso, né? vou A até gente se colocar um identificar ponto aí. como A heteronormatividade é homoafetiva. Porque ela fala que o homem, ele, né? A heteronormatividade. O homem, ele gosta de fazer sexo com mulheres, mas ele ama o amigo dele. Ele ama é? os amigos dele. A Olha só. heteronormatividade é extremamente homoafetiva. Você cria garotos para se darem bem com garotos e sexualizarem as mulheres. Então a mulher é apenas um objeto sexual ali, enquanto que os amigos são muito mais importantes do que ela, né? Então isso é algo Sim. muito A maluco, história assim, esquizofrênico do Brasil. A heteronormatividade é extremamente homoafetiva. É muito doido isso. tinha um nome que se dava para isso, para aqueles homens que faziam, que era todo vaidoso, que era todo, Ah, é tinha um nome que se verdade. dava para isso. E que Nossa, não vou lembrar. metrosexual, já Metros. me deram a dica aqui rapidinho. Metrosexual. Metrosexual, né? Que era justamente essa ideia, né? Do homem valentão, daquele homem, né? Deus que fazia, acontecia, mas que para a mulher, para ele, era um simples objeto, e às vezes ele nem estava tanto coisa assim, a ideia dele era andar em grupo, né, em coisa, Exatamente. e estar com aquela pele linda, com sobrancelha melhor feita do que a minha, né, Uhum, tudo dessa forma, sim. né, e a gente vai levando essas desconstruções. Outra coisa que eu ia comentar sobre essa questão da desconstrução é a ideia que as pessoas consideram como se eles estivessem confusos. E a gente tem que entender, fazer justamente o contrário. Eles estão certos do que eles sentem. A gente é que não aceita. É isso que a gente tem que deixar certo, não é isso? Exatamente. É exatamente isso. Principalmente no caso de bissexuais, assim, e eu falo por experiência própria, é muito comum as pessoas falarem, tá, mas agora que você tá com um homem, você é hétero. Não. Não funciona assim. Não tem um switch aqui na minha cabeça que diz, agora eu sinto atração só por homens, agora eu sinto atração só por mulheres, né? Não É tem, uma não chavinha, existe né? Eu isso, vou para sabe? lá, ó. É uma coisa que eu apenas sinto, e eu sei que é assim justamente porque eu sinto. Se eu pudesse controlar, acredite, as pessoas, principalmente, né, homossexuais em geral, sofrem muito preconceito. Se a gente pudesse escolher ser hétero, a gente seria hétero, provavelmente. Para não Então, sofrer, exatamente, para não só apanhar no por meio causa da disso, rua. né? Então, para não apanhar no meio da rua, para não ser morta pauladas por pessoas homofóbicas, né? Homofóbicas. Muito complicado, assim, essa parte de, só tá confuso, assim. Eu acho que você pode até falar isso para uma pessoa que ainda é nova e tal, mas eu acho muito errado você falar isso, porque você não fala que uma pessoa tá confusa, tipo, você fala isso pra, sabe, você tá confuso com qual roupa você vai usar, você tá confuso com qual comida você gosta mais. Você não fala isso pra algo Pra... tão importante, né, quanto uma orientação sexual.
É verdade, né? Como eu disse aqui, a confusão está dentro da gente, né? Do outro lado. Porque a gente Sim, é que tem que aceitar, a gente é que não entende, como eu disse no início da live. Precisamos entender as classificações, as nomenclaturas, para a gente não se confundir do que está acontecendo. Porque hoje em dia, realmente, tem vários nomes, as pessoas vão se identificando cada vez mais, e a psicologia vai explicando, dentro daquela identificação de cada um, qual é seu posicionamento. E cabe a nós aceitarmos. Eles se entendem assim, eles são assim. A gente respeita, chama eles do jeito que eles querem ser chamados, da mesma forma que eu quero ser chamada, como Angélica, que eu sou loura, que eu tenho olho verde, que eu sou advogada, e mulher, cis. exatamente. Então, cada um se identifica da forma que quer, né? Bem Exatamente. prático assim. Sim. E traz para a gente, então, que a gente já, como a gente disse, né, já está acabando, a gente já vai chegando na rota final. Vamos trazer aqui Sim. algumas conceituações, Gabi, de palavras, né, e contextualizá-las, né, de como algumas expressões são homofóbicas, e a gente diz não só aquelas que são diretas, né? Não quero você aqui porque tem medo, né, você é homem, então você tem É, AIDS. Você é trans, então você não pode usar esse banheiro. Você não pode... Isso daí a sim. gente já está diretamente atacando aquela pessoa. Mas é aquelas outras que estão camufladas como uma simples pergunta, uma curiosidade, mas que na verdade Sim. ofendem a essas pessoas. Eu acho que existem muitas, assim. Eu acho que primeiro é sempre relembrar que eu acho que é uma coisa que todo mundo já deve saber, que não é tão mais comum, é não falar homossexualismo. Não Ah, falem isso. Isso tá me bom. lembra alcoolismo. Alcoolismo é uma doença. Ah, sim, Homossexualidade isso, não é uma doença. isso. Eu já li É algo sobre isso, assim. sim. O ismo, o sufixo, ele remete à doença. Exatamente. Sim, E sim. a gente não quer falar, né? Não é uma doença. Já passamos Aí a gente esse fala o que tópico. então? Explica, por favor. Homossexualidade. Tá É ótimo, pode deixar. A homossexualidade. partir de hoje eu não Assim falo como mais é homossexual. heterossexualidade, homossexualidade. Eu acho muito importante, né, colocar isso, porque, querendo ou não, é um termo que às vezes surge e tal, mas é raro de ser usado. Mas, fora isso, eu acho que é muito importante, assim, sempre perceber o que você está falando, assim, se você falaria isso para uma pessoa se ela fosse hétero. Então, perguntar para um gay, mas como funciona? Hum. Gente, não Ah, interessa como funciona. Não interessa. Se você tá tão é. curioso assim, vai lá descobrir então. Mas não interessa como funciona, sabe? Ou Agora eu mesmo. vou falar uma coisa bem desagradável aqui, né? Que isso eu lembro Uhum. da época quando a gente era adolescente, a história do ativo e do passivo. Gente, aquilo era desagradável. Até eu ficava com vergonha quando eu Não escutava pergunte isso. isso. Pelo amor de Não, Deus. não existe. Primeiro que, assim, muitos. Talvez eu seja linchada por muitos gays, mas eu não acredito que exista muito bem ativo e passivo, porque eu acho que as pessoas gostam sempre de inovar na vida delas, né? Mas quem sou eu para julgar? Exatamente, não pergunte, não importa isso. Não Não é da importa, sua conta. justamente. Não é da sua conta. É muito simples. Você não perguntaria para um homem hétero, então você gosta de fazer sexo por cima ou por baixo, né? Você não pergunta isso, cara. Você não pergunta para uma pessoa isso. E também coisas que bissexuais escutam muito, né? Então você curte homenagem. Mas Hum, então você não é pra namorar, né? Tipo, como assim? olha, nossa, essa deve ser Só porque eu sou bissexual, eu não posso estar num relacionamento sério, né? monogâmico. Não, existem pessoas Nossa. que pensam assim, que pensam que a gente só quer ficar com todo mundo e destruir corações, né? E na É verdade não uma, é assim. Uma coisa que a gente sempre comenta quando a gente conversa, que até em âmbito familiar, né, que fala, né, que tem uma diferença muito grande em você ser homoafetivo e ser promíscuo. Porque da mesma forma que existem héteros promíscuos, que são aqueles que têm até relacionamentos sérios casados, mas que buscam as suas aventuras aí fora, né? Então a gente não pode ter ainda em mente essa ideia, né, de que o homoafetivo ele vai ser sempre promíscuo. Não é assim que Não é funciona. assim.
isso depende muito de cada pessoa, vai de cada um, assim, isso não é uma coisa delimitada à orientação sexual, isso vai da Do individualidade de caráter cada mesmo, pessoa. né? Da Sim, moralidade dele, não é da escolha sexual, da orientação sexual. sim. E eu acho que também, para pessoas trans, é muito importante nunca falar, ah, mas você passa. Não fale isso. Não fale Você isso. o quê? Tipo, ah, nem sabia. Você passa por mulher, você passa por homem. Ah, Dando a você entender passa. que outros não passam e dando a entender que, ai, porque você parece muito. Pode parecer como um elogio? Não é. Não é um elogio. É Hum, muito feio você falar isso, porque primeiro que você está reconhecendo que é uma pessoa trans, assim, não trans. necessariamente ela quer ser reconhecida como isso se ela não te fala nada. Segundo, que por que você vai falar isso? Você só fala você é bonita. Você não fala você é bonita para outras pessoas, você fala, nossa, como você é bonita. Pronto, tá certo, Pronto, tá ótimo. Não fala você justamente. passa. É horrível falar isso, né? Tipo, você passa assim, você passa por mulher. Tipo, não, ela é uma mulher. Nossa, é, realmente, eu É, acho que eu jamais tem coisas horríveis. escutaria isso. É desagradável. É, tem pessoas que não, às vezes não faz por mal, só não percebe o que tá falando assim. Não, eu acho que é uma É, coisa muito pense antes de falar, né? é a história de dizer para a mulher, falar assim, nossa, você já tem tantos anos, nem parece, você já é novinha, você tem cara de novinha, né? Aí você já fica Sim, assim, né, olhando. Então, se sim, a gente não quer exatamente. ouvir isso, que a gente já passou dos 200, então não seria Sim. mal e porcamente comparando, né? Tem mais alguma, Gabi, para a gente poder ir encaminhando aí para o final? Tem mais alguma Estou aqui forma pensando. pejorativa? Ah, a famosa para lésbicas, no caso, a famosa, ah, mas você é lésbica porque você nunca ficou comigo. Que os Ah, homens héteros adoram falar para lésbicas, né? Ou você é lésbica porque você nunca ficou com um homem de verdade, nunca teve a pegada de um cara de verdade. Gente, não. pegar, a Não história da falam, pegada. Essa, não essa eu já falem tinha isso. Ai, pensado. nossa, dá até vergonha Isso ali de é, falar isso assim. aí a gente já entra até na questão do machista mesmo, né? Da misoginia, né? De achar que a mulher tem que ter uma pegada assim, sabe? Não, a mulher tem que ser amada, Sim, tem que ser pois respeitada, é, tem que, exatamente. né? Independente dela ser trans, dela ser cis, ela tem que ser respeitada, tem que ser amada, tem que ser cuidada, né? Da mesma forma que a gente faça isso, a mesma coisa para o homem, amá-lo, respeitá-lo, cuidá-lo, né? É bem Sim, desagradável mesmo, nossa, para coisa que é. a gente não tem Não. ideia. Sim, são frases horríveis, E assim, que infelizmente já atendimento? escutamos. Olha, no atendimento. Eu não posso falar muito porque eu nunca passei por situações assim, mas já escutei coisas, por exemplo, perguntar para pessoas trans a história da última Da menstruação, menstruação, imagina. ou mesmo falar, se você é lésbica, você não precisa fazer nenhum tipo de controle de DST, você não precisa usar nenhum tipo de, nenhuma proteção, ou que você não precisa fazer Papa Nicolau. É, Como um ginecologista comete esse erro, gente? Isso é algo, Papa tem Nicolau uma é uma coisa muito diferença muito grande dela importante não precisar para prevenir. usar anticoncepcional e não precisar fazer os exames e tomar cuidado com a Exatamente. saúde, né? Tem uma diferença Exatamente. enorme para É isso, como né? se você falasse para um cara, ah, mas você corre todos os dias, você não precisa fazer exame de coração. Claro que precisa, não interessa só porque ele corre todo dia. Não é assim que funciona. O exame serve para prevenir. Então, é claro que você tem que fazer. É, mas sim, é muito complicado. Dessa parte de atendimento é justamente isso que a gente quer evitar, sabe? Pessoas que reproduzam esse discurso de, ah, mas se você só faz sexo com mulheres, você não precisa se prevenir em nada. Ah, mas, né, tipo, ou pessoas mesmo que às vezes acabam ofendendo o paciente sem querer, porque muitas vezes tem que perguntar número de pessoas com quem fez sexo, os parceiros, essas coisas tem que saber lidar com a resposta de uma forma muito profissional, porque não importa a resposta, não é da sua conta. A pessoa não pode falar 23, você fala, ah, meu Deus, tipo, nossa, isso é muito perigoso, precisamos fazer milhões de exames. Não, vai falar, tá bom, vamos Tá fazer bom, tais vamos fazer os exames, exames. e é isso, sabe? É uma Pronto, questão muito é seja aquilo, respeitar a profissional. individualidade. Exatamente, ser profissional. Seja profissional e não emocional, né? Porque você está ali não é para julgar ninguém,
né? Então, é isso aí. Que coisa. Ah, eu tô vendo aqui no post de vocês, que eu bem entrei na página. Tá falando aqui sobre mitos e verdades do câncer de mama em homens trans. Fala pra Sim, gente um pouco que a gente vai, que isso é uma coisa importante, porque você vê que, né, tá justamente do lado oposto sim. e como fazer É, que deve ser é uma coisa desagradável que realmente. as pessoas esquecem muitas vezes, que, né, homens trans nasceram mulheres. Portanto, é importante eles sempre fazerem os exames, acompanharem. é, E, na verdade, o câncer de mama, ele não está restrito a Eu só ia falar mulheres, isso. assim. Os homens também podem ter, mas é muito raro homens Errado. terem câncer de mama, é muito mais Mas comum em mulheres. eu conheço um tio da minha filha teve. Nossa, é bem raro, olha só, é uma pessoa. Eu conheço um que teve, um Então, homem. eu acho que nesse caso, assim, a gente tentou trazer um pouco dessa importância, assim, porque muitas vezes homens trans, justamente por serem tão marginalizados, eles ficam com um pouco de receio de procurar ajuda, sabe? Por questão de medo de ir no ginecologista e ser julgado, porque é o que eu falei, né? Você tá numa clínica, a pessoa chama Lucas, você levanta, você é um menino, você tá indo no ginecologista, é um pouco, eu diria que é bem constrangedor, assim, chega a ser um É. pouco complicado, né? Então, imagina, se você ainda tem um médico que não te trata da forma correta, você não vai querer voltar para fazer os exames. Aí E aí que pega, assim, porque aí isso pode levar a uma série de riscos, né? Você não fazer seus exames. Assim como tem riscos para qualquer outra pessoa. para qualquer outra pessoa. Da mesma forma que as mulheres que vão às ginecologistas, que sofrem assédio ou que se sentem desconfortáveis, também não retornam, né? A própria Sim, essas pessoas, eu imagino realmente homem trans, né? Que era sim, mulher e passou a ser homem, isso, né? O isso. homem trans indo a um ginecologista, o quão desagradável deve ser para ele se sentir ali, se ele não, realmente não tiver ali com todas Com as suas apoio, né? forças para ligar É isso, para os olhares que estão em volta dele, né? é isso Mas mesmo. Tem que é pensar, isso aí. eu diria que como assim, como profissional da saúde, você tem que pensar que aquela pessoa ela já é julgada constantemente pela sociedade inteira. Na rua, enquanto ela anda passeando com o cãozinho dela, ela recebe olhares. A última coisa que ela quer é uma pessoa que está ali para cuidar dela, para tratar dela. A última coisa que ela quer é que você julgue ela também. Então, é o que eu falei, não, a gente não está ali para julgar, a gente está ali para direcionar, para tratar e para ajudar, nunca para julgar. E para todos nós, né, a gente lembrar de que eles devem ser tratados da mesma forma que a gente quer ser tratado, porque são pessoas como nós, né? Essa questão do julgamento. Se a gente vai a algum lugar, eu não quero que ninguém me olhe, porque eu estou passando, porque eu sou, sei lá, qualquer coisa, também não eles também não querem ser olhados dessa forma, né? Eu lembro Exatamente. aqui, né, só ah, mencionando, né, quando eu era mais nova, que eu já nasci loura, mas eu clareava o cabelo mais ainda, né, que isso era modinha na Uhum. minha época da adolescência. Aí o Gabriel Pensador fez aquela música da Loura Burra na época, eu não sei se você conhece, porque não é da sua época, é da minha, né? E infelizmente eu tinha lá meus 14, 15 anos, e eu passei a minha adolescência inteira gritando os outros gritarem na rua loura burra, com o estereótipo de que toda loura era burra, não podia ser bonita, inteligente e loura, né? Tinha que se escolher. A mulher tinha que escolher, ou você era loura, ou você era inteligente, ou você era mulher, porque não dava para ser os três ao mesmo tempo. Isso era um Sim. estereótipo absurdo, né? E hoje a gente vê que a gente continua em muitos locais ainda, né, precisando tratar desses estereótipos que são criados, imagino em referência à sociedade dessa comunidade LGBTQIA+. Bom, Gabriela, te agradeço imensamente você ter vindo falar conosco aqui, ter trazido as suas experiências enquanto médica, enquanto do coletivo, acadêmica e participar conosco aqui todas essas experiências e essas informações. Eu te agradeço muito porque para mim também foi um enorme aprendizado, porque como a gente disse,
às vezes a gente confunde termos e o que é essencial para a comunidade é que cada um saiba exatamente aquilo que está falando para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente cometia no passado e passemos a respeitar a todos como seres humanos que somos. Não é isso? Então Isso fica à mesmo, vontade Angélica. para se Muito despedir aí obrigada para mesmo todos. pelo convite. Boa tarde a todos, assim, muito obrigada. Sempre é bom vir discutir sobre isso. É Qualquer maravilhoso. coisa que precisar, sigam o arroba do coletivo, lá tem um monte de posts, um monte de informação. Tem mais informação do que eu consigo falar aqui numa hora de live. Tem Até mesmo. É maravilhoso. Fala pra gente qual é o seu arroba. É arroba o meu pessoal é arroba do. do coletivo, é arroba coletivo guarda-chuva, gente. É super fácil. É, Arroba é coletivo tudo junto, guarda-chuva, tudo coletivo no junto. guarda-chuva. O seu, se você quiser também, se for aberto, eu não tenho o seu, tá? Tô Depois você me tranquila, escreve gente. Por lá. enquanto eu sou uma cientista maluca assim, mas não tem muita coisa no meu Instagram não pra olhar. Foquem no coletivo, gente. Foquem no É. coletivo. A gente tem até um post especial ali falando para salvar uma data, porque talvez tenha um evento, spoiler, só para quem tá aqui. Não abra até dia 14 e 15 de maio. Save the Isso date. mesmo. Vamos ver o que vem por Surpresas aí, né? vem por aí. Então Exatamente. tá Mas vai ser bom. bem Gente, legal. Mas muito o que obrigada vocês mais uma vez, precisarem da Angélica. gente, a gente também está aqui à disposição. Agradeço imensamente ter vocês aqui conosco, ter o pessoal do coletivo. Manda beijo para todos e mais uma vez muito obrigada. Muito obrigada, Angélica. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Tchau, gente. Boa tarde e até semana que vem.